Alô, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez retomo essa tribuna política para continuar a minha saga aqui falando de coisas importantes para o Brasil, coisas notórias que colocamos aqui em relevo, preconizando a solução dos nossos problemas, que aliás a imprensa, a mídia como um todo, fala todos os dias. Muito bem, mas recentemente nós tivemos um problema seríssimo no Brasil, que de início o governo não deu muita importância, que foi o movimento, a greve dos caminhoneiros. Foi algo que prejudicou os brasileiros como um todo, causando desabastecimento de alimentos, de remédio, de insumos em geral. Foi terrível. Isso não pode acontecer. Esse transporte de carga no Brasil deveria ser uma concessão do serviço público para que o concessionário, quando tomasse uma atitude de greve como tomaram, deveria ser desabilitado. Porque o Brasil equivocadamente optou pelo rodoviarismo e os nossos produtos circulam pelo Brasil, pelo país inteiro, nas rodovias. E alguns poucos maus empresários do setor de transporte se juntaram com alguns maus elementos ditos caminhoneiros e forçaram a paralisação de todos os caminhoneiros do Brasil praticamente. E não foi de forma voluntária, foi de forma coativa. Na base da agressão, da destruição dos caminhões, e até mataram um senhor de 70 anos de idade que insistia em trabalhar como caminhoneiro por amor à profissão. Lá em Rondônia, atiraram a pedra no crânio dele e na cabeça dele. Foi bate e pronto. Bateu e o senhor morreu na hora, deixando família, esposa e filhos, tristes, inconsoláveis, porque, segundo a própria esposa, ele era um excelente pai de família, um senhor muito responsável. E vai fazer falta porque ele arrancava da roda do caminhão todos os dias o pão de cada dia para ele e para a família. E esses irresponsáveis colocaram em risco não só essa vida que eles ceifaram, mas muitas e muitas outras. Além do patrimônio, que é uma dificuldade para todos conquistar, nós sabemos disso. Minha gente, então o governo, eu acho que foi muito mole. Fez um acordo que não é o governo que vai pagar. Esse acordo vai ser nós, os consumidores, o povo desta nação, que vamos arcar. Não é? Para quem não sabe, ser caminhoneiro é uma iniciativa particular, uma iniciativa privada aqui no Brasil. E milhares deles se lançaram, vamos dizer, recentemente à profissão, que não tem compromisso. Inflacionaram o mercado. Então, na medida que tem mais caminhões para fazer as cargas e menos carga, naturalmente, o preço do transporte cai. E o governo não é culpado disso. O próprio mercado se encarrega de estabilizar essas coisas. O governo não tem que ficar fazendo intervenção em mercado, não. Principalmente para tirar impostos necessários
e ajudar a uma classe que, embora necessária e importante, está vivendo sua crise, não é por conta do governo. Então, nós estamos, pelo que ficou explícito, reféns desses malandros, dessa gente que não tem compromisso com o transporte, não tem compromisso com o povo brasileiro. Por outro lado, nós também tivemos no governo passado a irresponsabilidade de não atualizar o preço dos combustíveis. Isso foi uma decisão eleitoreira e que desagou, como já disse inclusive aqui, e que desagou nesses preços que são aumentados todos os dias, ou praticamente todos os dias, de acordo com o preço do petróleo no mercado internacional. Emboramente isso seja cruel, mas é necessário, porque o Brasil não pode, o Tesouro Brasileiro não pode importar petróleo para agraciar a população. A população tem que arcar com o preço de acordo com o mercado nacional e internacional. Isso nós não podemos fugir, minha gente. Não podemos fugir. Mas então, o governo tirou impostos, reduziu o preço nas distribuidoras e ainda não chegou às bombas dos postos. Não chegou. O governo diz que tem que passar os 46 centavos por litro que ele retirou do preço inicial na distribuidora, tem que passar para o consumidor. Mas até agora não aconteceu, minha gente. Até agora não aconteceu. Então o governo está adiando uma decisão que ele vai ter que tomar. Muito embora seja contra uma política de livre iniciativa, que é efetivamente o tabelamento. Porque esses empresários, distribuidores e os postos de gasolina que fazem o trabalho direto de varejo, não têm consciência. Nós tivemos posto no Brasil passando a gasolina de R$3 para R$10. Uma coisa absurda. Esse posto, a Agência Nacional do Petróleo já deveria ter fechado e o dono dele não poderia mais lidar com algo tão importante de responsabilidade republicana, vamos dizer assim, apesar de ser um negócio de livre iniciativa, mas não é de livre achacamento. Meus amigos e minhas amigas, isso tudo, eu já falei da Petrobras algumas vezes aqui na tribuna política, isso tudo deve-se ao equívoco que é manter a Petrobras nas mãos do governo como uma empresa pública. A Petrobras já deveria ter ido para o mercado ser vendida. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui sem medo de errar, meus amigos. Se o governo doasse a Petrobras, para quem quer que seja, se o governo doasse Petrobras com todos ativos, passivo, tudo, para alguém, o povo brasileiro não iria perder nada. Nem o governo, nem o povo. Porque a Petrobras só tem dado prejuízos históricos para nós. A Petrobras não serve de nada para nós. Ela não tem nenhum valor para o povo. Ela tem valor, sim, para os seus acionistas. E o povo não é o acionista geral.
da Petrobras. Essa parte que o governo mantém de participação majoritária na Petrobras, ela é levada a reboque do interesse particular dos acionistas privados. O povo brasileiro não pode arcar com isso. O nosso destino, o destino do Brasil não pode estar atrelado a uma multinacional como a Petrobras. Não pode, porque é uma empresa dita pública, mas é de economia mista, que prima pela economia de mercado para operar de acordo com o mercado. E quando não faz, dá no que deu. Os preços ficam reprimidos e eles têm que aumentar todos os dias para que não perca, aliás, tanto dinheiro como perderam quando no governo passado, irresponsável como foi, segurou os preços para, com isso, ganhar prestígio público eleitoral. Meus amigos, a venda da Petrobras ou a doação da mesma tem que ser imediata, iminente, porque ela vem desorganizando as políticas econômicas do Brasil. Veja o prejuízo que aconteceu com esse caso do Petrolão, da Lava Jato. Veja o que aconteceu, foram bilhões e o povo brasileiro está cobrindo isso. Esse dinheiro que roubaram somos nós que estamos arcando para tapar esse buraco. Quem ficou com o roubo que fizeram, não vou nem entrar nem em detalhes, porque todo o povo brasileiro acompanhou e acompanha o que aconteceu na Petrobras. Já a demissão do Dr. Pedro Parente foi algo assim que eu acredito impensado, porque ele chegou há 2 anos lá e estava recuperando a empresa de uma forma altaneira, honesta, com técnicos, de forma responsável. Não podemos imputar responsabilidade ao doutor Pedro Parente e à greve de caminhoneiros. Ele simplesmente chegou e assumiu e administrou como deveria administrar uma empresa, com intuito, com foco de recuperar a empresa. Isso ele fez em pouco tempo, em 2 anos. Né? Agora, a política de preço de combustível no Brasil, ela é uma decorrência da política de preço de combustíveis, do óleo, do petróleo, da energia a nível nacional, a nível internacional, aliás. Hoje o mundo vive uma economia globalizada e ninguém pode viver fora disso. E o Tesouro Brasileiro não pode bancar subsídio de combustível para quem quer que seja, porque o que nós pagamos hoje, o que o governo paga hoje subsidiando, amanhã sai dos nossos bolsos, inevitavelmente. Então, o governo tem que se adiantar e já dar um chega para lá nesses oportunistas usurários. Não tem que deixar o talante deles, não, tem que tabelar os preços. O governo tem que tabelar os preços e colocar uma fiscalização rigorosa para frear esse ataque, esse achaque que é feito à população brasileira pelos postos de combustível e as distribuidoras. Aqui no Distrito Federal, nós temos um cartel nojento que já foi descoberto, mas ninguém foi punido como deveria. No outro dia da descoberta, eles já estavam, eles continuaram, aliás, com o cartel. Agora mesmo, depois dessa greve e tudo, que foi revelado muitas coisas nessa área, que o governo está determinando o desconto dos 46 centavos no óleo diesel, eles mantêm
o preço que eles querem e cartelizado. Tudo igual o preço. A imprensa aqui de Brasília, o DFTV aqui de Brasília, fez uma pesquisa aí e mostrou, foi em todos os postos praticamente do Distrito Federal, e baixou aí uma relação deles, o como cobravam. A diferença, quando não era igual o preço, a diferença é de 1 ou 2 centavos. Olha, minha gente, o povo brasileiro não é bobo não, ou aliás, não deveria ser tão tolerante como é, porque alguns espertos roubam-nos de uma forma descarada, né? Não tem o menor péjo, sem o menor respeito a todos, ao suor do homem trabalhador, do homem anônimo que faz a riqueza desse país. É o homem anônimo, é o trabalhador anônimo que vai à luta e constrói tudo nesse país, que construiu e constrói. Não são os espertinhos não, minha gente. Vocês são mais carrapatos do que abelhas. Essa é a realidade. Então, minha gente, eu retornei a essa tribuna aqui política para preconizar, dar o meu grito aqui de alerta, para que o governo tabele logo, muito embora seja vamos dizer, uma intromissão indevida na economia de mercado, mas já interviu nos preços livres. Então, se o governo não tabelar o preço do combustível, logo nós vamos ter problema. Mas acredito que é obrigatório. O governo não tem outra alternativa, porque as distribuidoras e os donos de posto de combustível não têm consciência nenhuma e vão continuar querendo ganhar mais do que o devido. Então o governo tem que tabelar os preços dos combustíveis no Brasil, e principalmente do botijão de gás, que afeta diretamente mesmo as pessoas mais carentes, que andam como doido aí em postos de distribuição de gás à procura do seu combustível para cozinhar, para cuidar da sua casa, da sua cozinha. Então, minha gente, tem que ser tabelado, principalmente o gás de cozinha. Tem que ser tabelado, porque nós estamos subsidiando com desconto de impostos, né? O governo está mexendo no orçamento geral da União para atender essas necessidades. Então tem que ser tabelado. Se não for tabelado, o rombo em nossos bolsos será ainda maior. Minha gente, então tabelamento dos combustíveis e o gás de cozinha já. Tabelamento, minha gente. Ou então seremos mais ainda sacrificados. Meus amigos, me perdoe o arrobo aqui, a empolgação, mas é mesmo de indignar a postura de certas pessoas, certos empresários, que não têm o menor respeito pelo semelhante, pelos seus concidadãos. Então, nós não temos outra alternativa no momento com relação ao combustível, a não ser o tabelamento mesmo de preço. Tabelamento já. Se o governo não fizer por vontade própria, os caminhoneiros e outro setor essencial vão fazer com que ele tabele, seja obrigado a tabelar os combustíveis e o lugar de cozinha. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus nos ajude.